O dog do Reddit. Olá, amigos! Espero que estejam todos bem. Só passando aqui para desejar um Feliz Natal a todos vocês. Com esse calor, a preguiça bateu forte e quase que eu não apareço aqui. Mas ainda assim, eu fui mais forte. E aqui estou. Espero que vocês tenham tido uma excelente noite e que no dia de hoje, aproveitem a companhia da família, amigos ou dos animais de estimação que vivem com vocês, diferentemente do que fez a OP do relato a seguir. Então, sem mais enrolações, bora lá! Eu traí o meu marido, me divorciei, e agora estou passando o meu primeiro Natal sozinha porque meus filhos escolheram ficar com ele, e eu não estava preparada para o silêncio que isso traria. Não é um silêncio poético, daqueles de filme em que a pessoa aprende alguma coisa e olha pela janela com uma lágrima bonita caindo no momento certo. É um silêncio que parece castigo. E o pior é que ninguém precisou me castigar. Eu mesma me coloquei aqui. Meu nome é Patrícia e eu tenho 37 anos. Eu tô escrevendo isso porque eu não sei bem o que fazer com tudo o que eu sinto. Eu não tô procurando alguém pra passar a mão na minha cabeça. Eu sei o que eu fiz. Eu sei que eu estraguei. Mas eu também preciso entender se essa sensação de acabou pra sempre é só o choque do agora ou se eu realmente perdi alguma coisa que não volta. Eu tô na sala do meu apartamento com uma árvore pequena no canto, aquelas de loja de departamento que vem com os enfeites meio tristes, e eu juro que eu comprei achando que isso ia me dar um mínimo de clima. Como se o brilho de luzinhas pudesse enganar meu corpo e dizer, tá tudo bem, é só mais um Natal. Só que o corpo não é burro. A mente às vezes não é tão facilmente enganada e sabe quando alguma coisa foi arrancada. A ceia tá na geladeira. Comprada pronta. Eu nem tive coragem de cozinhar porque cozinhar, pra mim, sempre foi sobre ter pra quem servir. Eu sei o quanto isso pode soar patético para alguns, mas é a minha verdade. Eu abri a geladeira 2 vezes hoje, fiquei olhando os potes, e apenas fechei. Em algum momento, eu comecei a ouvir barulho no corredor do prédio e meu coração deu um pulo, como se fosse possível que meus filhos Clara e o Miguel tivessem mudado de ideia e decidido aparecer. Como se criança mudasse o combinado de última hora e isso fosse fofo. Mas não era. Era só o vizinho carregando sacola junto ao cão dele. Eu não sei se eu escrevo isso como um pedido de conselho ou como confissão. Talvez os dois. Talvez eu esteja tentando me convencer de que eu ainda sou gente. Que não sou uma pessoa má. Eu vou voltar pro começo, porque quando eu tento explicar do meio, parece desculpa. E eu não quero soar como quem tá tentando justificar uma coisa injustificável. Eu conheci o Eduardo no início da minha vida adulta. Eu tinha 20 e poucos, ele também. A gente se encontrou numa fase em que todo mundo tá tentando ser alguém, ao mesmo tempo, fingindo que já é. Ele era aquele tipo de homem que parecia estável. Não no sentido de chato. No sentido de seguro. Ele falava de planos como se fosse normal. Ele não tinha aquela energia caótica de vamos ver no que dá. Ele parecia saber o que queria. Eu, naquela época, queria 2 coisas, ser amada e não sofrer. E ele parecia prometer as 2 sem precisar dizer. A gente começou devagar, mas firme. Um namoro sem drama. Sem aquelas idas e vindas. Sem sumiços. Sem brigas que viravam espetáculo. E isso, pra mim, foi um alívio tão grande que eu confundi com paixão. Eu lembro de uma cena bem boba, a gente sentado num banco de praça comendo um salgado e ele falando que odiava desperdício. E ele guardou o guardanapo limpo na mochila porque, vai que precisa. Eu ri e pensei, ele é desse tipo. Ele pensa no depois. Eu achei lindo. Eu achei adulto. Eu achei que era isso que um relacionamento bom era, alguém que pensa no depois. A gente casou depois de alguns anos. Não foi um casamento de novela. Foi um casamento bonito, com família, com foto, com lista de presentes. Eu lembro de estar no altar, olhar pra ele e sentir uma confiança que eu nunca tinha sentido antes. Tipo, pronto. Agora eu tô protegida. Hoje eu fico com vergonha desse pensamento. Não porque eu ache errado querer segurança. Mas porque eu coloquei na mão de outra pessoa uma responsabilidade que era minha também. O casamento seguiu assim, estável. Um apartamento arrumado. Contas pagas. Trabalho. Viagens de vez em quando. Fotos em datas especiais. E, quando os filhos vieram, foi como se a nossa vida ganhasse um roteiro oficial. A Clara nasceu primeiro. Planejada. A gente conversou sobre timing, sobre finanças, sobre creche. Tudo muito certinho. O Eduardo ficou emocionado. Eu vi ele chorar pela primeira vez quando ela nasceu. E aquilo me prendeu mais nele do que qualquer declaração. 3 anos depois veio o Miguel. Também planejado, também no momento certo. Eu lembro que eu olhei para o nosso quarto de hospital e pensei, eu consegui.
Eu construí uma família. E por muito tempo eu vivi com essa sensação de tarefa cumprida. Como se família fosse um projeto que, uma vez pronto, só precisava de manutenção. Só que manutenção é uma palavra que, quando você traz pro amor, vira outra coisa. Com o tempo, o nosso relacionamento virou logística. Quem leva na escola? Quem busca? Quem paga o quê? O que tem de jantar? Se tem fralda, se tem remédio, se tem uniforme. E não é que isso seja ruim. Eu sei que vida real é isso. Só que a gente foi deixando o resto evaporar. Eu não sei dizer exatamente quando amor virou funcionar. Foi gradual, como um mofo. Você não percebe no primeiro dia. Você percebe quando já tá no canto da parede. A gente não brigava. A gente também não conversava. Essa frase dói porque parece uma piada triste. Quando eu falo pra alguém, a pessoa faz aquela cara de, mas como assim? Como se briga fosse a prova de existência. Só que eu acho que a gente parou de brigar porque a gente parou de se afetar. Eu lembro de tentar puxar assunto e ele responder com um burrum, sem olhar. E eu lembro de me irritar, mas engolir porque ele tá cansado. Ele vivia cansado, resolvendo coisas do trabalho, no celular ou tentando descansar. E eu, que sempre fui organizada, virei a gerente da casa. Eu resolvia tudo. Eu antecipava tudo. Eu lembrava de tudo. E era eficiente. Quando você é eficiente em algo, por um tempo, isso te dá uma sensação de importância. Você pensa, sem mim, isso aqui não anda. Mas depois vem o outro lado, você percebe que a sua identidade vira uma lista. E, quando a lista termina, você não sabe o que você é. Eu me sentia invisível. Não no sentido dramático de ninguém me vê. Mas naquele sentido bem específico de ser vista só como função. Mãe. Esposa. Administradora. A pessoa que marca consultas, que compra presentes, que sabe o nome da professora, e etc. Eu comecei a sentir que, se eu desaparecesse, a casa ia entrar em pânico por uns dias, e depois ia se adaptar. E esse pensamento me aterrorizou. Teve uma noite, eu lembro, em que eu deitei do lado dele e tentei encostar o pé no pé dele, aquela coisa boba, íntima, que casal faz sem pensar. E ele puxou o pé sem nem perceber. Não foi por mal. Foi automático. Como se o corpo dele já não reconhecesse mais o meu. Eu fiquei parada olhando pro teto com um nó na garganta, me sentindo ridícula. Porque eu era uma mulher adulta chorando por causa de um pé que se afastou. Só que não era o pé. Era o símbolo. Era a sensação de que eu tava tentando tocar alguém que já morava em outro lugar. Nessa época, o Eduardo começou a ficar mais próximo de uma colega de trabalho. A Renata. Eu já tinha ouvido o nome dela antes. Não era segredo. Ele comentava de vez em quando, a Renata resolveu tal coisa, a Renata me ajudou com isso. Eu não ligava. Eu não tinha motivos. Eu confiava nele. E, mais do que isso, eu confiava na imagem que eu tinha construído da nossa vida. Era como se a nossa estrutura fosse sólida demais para esse tipo de coisa. A Renata apareceu na minha vida no evento da empresa que o Eduardo insistiu para eu ir àquelas confraternizações que você vai mais por obrigação social do que por vontade. Eu fui com um vestido azul, me arrumei, fiz cabelo, tentei parecer a esposa. E já começou daí, eu tava representando um papel. Quando eu cheguei, ela veio falar comigo como se a gente já se conhecesse. Patrícia. Finalmente. Ela me abraçou com força. Ela era calorosa. Ela falava olhando nos olhos. Ela tinha um sorriso que te puxa junto. Eu lembro de pensar, nossa, ela é presente. E eu lembro de pensar, logo depois, eu não sou assim há muito tempo. Ela me perguntou coisas que meu marido não perguntava há anos. Não coisas profundas tipo, qual seu maior medo? Mas coisas simples, humanas. Você tá bem mesmo? Você gosta do seu trabalho? Você tem feito alguma coisa por você? Eu respondi meio rindo, meio desviando, porque ninguém pergunta isso e espera resposta sincera no evento. Mas ela insistiu. E não insistiu de um jeito invasivo. Insistiu como quem realmente queria saber. A gente conversou um pouco e eu senti alívio. Como se alguém tivesse aberto uma janela numa casa fechada. Eu sei que isso soa como o começo de uma desculpa. E talvez seja. Só que eu tô tentando ser honesta sobre a sensação. Depois desse dia, ela começou a me mandar mensagem de vez em quando. Coisas pequenas. Como foi a semana? E aí, conseguiu descansar? Vi isso e lembrei de você. No começo eu achei estranho. Porque eu não tinha esse tipo de amizade. Eu sempre tive amigas, mas depois dos filhos tudo ficou mais distante. Cada uma com sua rotina, seus problemas. E de repente tinha alguém me enxergando. E eu gostei. A primeira bandeira vermelha foi a culpa. Eu senti a culpa por gostar.
Porque, se fosse só amizade, eu não sentiria culpa, né? Mas eu dizia pra mim mesma, você tá carente de conversa. Isso é normal. Isso é saudável. A segunda bandeira vermelha foi eu apagar mensagens. Não porque tivesse nada explícito, mas por precaução. Por medo de interpretação. E aí vem aquela frase que hoje eu tenho vontade de tatuar na testa como aviso: se eu precisava esconder, talvez já fosse errado. Eu só não queria admitir. Teve um dia que o Eduardo chegou em casa e eu tava sorrindo pro celular. E ele perguntou, sem interesse real, tá rindo do quê? E eu respondi rápido, nada, coisa do grupo. E ele fez, e foi tomar banho. Eu fiquei com o celular na mão, o sorriso morrendo devagar, e pensei, ele não quis saber. Ele nem quis saber. E ao invés de isso me fazer parar, isso me empurrou mais. Como se eu pensasse, se ele não se importa, então não é tão grave. A Renata virava minha confidente. Eu reclamava de coisas pequenas e ela validava. Eu falava do meu cansaço e ela dizia que eu era forte. Eu falava que me sentia apagada e ela dizia, você não é invisível. E eu sei o quão brega isso sou escrito. Mas, no momento, era como água. Eu comecei a comparar o Eduardo com aquela atenção. E isso é uma coisa que eu sinto vergonha de admitir, porque meu marido não era um monstro. Ele não me traía. Ele não me batia. Ele não me humilhava. Ele só não estava. Eu comecei a sentir que eu estava vivendo uma vida emprestada. Como se eu tivesse feito tudo certo e, mesmo assim, eu tivesse perdido o direito de sentir. E aí eu fui criando um buraco dentro de mim. Teve um dia em que a Renata me chamou para tomar um café. Só eu e ela. Eu hesitei. Porque eu sabia que aquilo era um passo. Mas eu fui. A gente sentou num lugar pequeno, com música baixa, e ela me olhou como se eu fosse a coisa mais interessante da sala. Eu contei de coisas que eu não contava pra ninguém. Contei que eu tinha medo de envelhecer e virar só mãe da Clara e do Miguel. Que eu sentia falta de ser desejada. Que eu sentia falta de conversar sem ser sobre escola e remédio. Ela encostou a sua mão na minha mão por um segundo e disse, você não devia ter que implorar pra ser vista. E na sequência me deu um beijo. Eu voltei para casa com o coração acelerado, não de paixão exatamente, mas de sensação de existência. E, quando eu abri a porta e vi os sapatos do Eduardo no lugar de sempre, a mochila dele largada, o som da TV, eu tive uma vontade absurda de chorar. Porque nada ali parecia errado. E era isso que parecia errado. Eu não estava feliz e eu não tinha motivo visível. E quando você não tem motivo visível, você começa a duvidar de si mesma. Eu comecei a pensar, talvez o problema seja eu. E aí, ao invés de eu sentar com meu marido e falar isso, eu fui falar com a pessoa que me fazia sentir certa. A traição aconteceu num momento de fragilidade. E eu não vou romantizar. Não teve cenário lindo. Não teve música. Não teve, finalmente. Teve um dia ruim. Um daqueles dias que começam tortos e vão piorando. A Clara tinha brigado comigo. O Miguel estava doente. O Eduardo chegou tarde. Eu tentei falar e ele respondeu com um, não agora, Patrícia. E foi isso. Basicamente 2 palavras. Não agora. Como se eu fosse uma notificação chata. Eu fui pro quarto, sentei na cama e fiquei olhando para as minhas mãos. E eu me senti tão pequena. Não demorou muito e a Renata mandou mensagem. Você sumiu. Tá tudo bem? Eu respondi, não. E ela disse, quer que eu vá aí fora, só para você respirar um pouco? E eu, ao invés de dizer não, eu disse talvez. Eu desci pra garagem, como se fosse pegar alguma coisa no carro. E ela tava lá, no estacionamento, encostada no próprio carro. Eu lembro do rosto dela quando me viu. Preocupação real. E eu lembro do meu próprio corpo indo até ela, como se fosse automático. Ela me abraçou e eu desabei. Eu chorei de um jeito feio, sem controle. Chorei de cansaço acumulado, de carência, de raiva de mim, de tudo. Ela segurou meu rosto e disse, eu tô aqui. Entrei no carro dela, e aí, não muito tempo depois aconteceu. Dessa vez foi algo completo. Foi rápido. Foi impulsivo. Mas também foi errado. Foi como atravessar uma porta sabendo que do outro lado não tem volta. No minuto seguinte, eu senti um arrependimento tão físico que eu quase vomitei. Eu me afastei e comecei a falar, meu Deus, meu Deus. Ela tentou me acalmar, calma, Patrícia, calma. E eu só conseguia pensar, o que eu fiz? Eu subi pro apartamento tremendo, lavei o rosto, olhei pro espelho e não reconheci a mulher que estava ali. O Eduardo estava no sofá, mexendo no celular, e levantou o olhar para mim por um segundo. Tá tudo bem? E eu queria gritar, não, eu destruí a nossa vida agora. Mas eu disse, tô cansada. Eu fui pro banheiro, tranquei a porta e chorei em silêncio.
E nesse ponto, eu tomei uma decisão que hoje eu vejo como parte do problema. Eu decidi carregar isso sozinha. Eu achei que, se eu nunca contasse, eu poderia consertar por dentro. Eu poderia ser uma esposa melhor. Eu poderia compensar. Eu poderia pagar sem ninguém saber. Eu tentei voltar ao normal. Ser carinhosa com o Eduardo, mas parecia teatro. Eu tentei ser presente com as crianças, mas eu tava com a cabeça em guerra. Eu evitava a Renata. Eu respondia seco. Eu dizia, não posso. Eu tentava apagar aquela noite. E, ao mesmo tempo, eu tinha um pânico constante de ser descoberta. Eu dormia mal. Eu tinha sobressaltos. Eu analisava cada olhar do Eduardo como se ele fosse um detector. E tem uma coisa cruel nisso: quando você tem culpa, você começa a interpretar qualquer silêncio como acusação. Eu lembro de um domingo em que o Eduardo estava dobrando roupa e ficou calado por muito tempo. E eu pensei, ele sabe. Mas ele ainda não sabia. Mas eu já não conseguia confiar na paz. Sabia que uma hora ela acabaria. Mas o momento da descoberta não foi um escândalo. Não foi uma cena de novela. E isso, de um jeito estranho, foi pior. Ele descobriu por mensagens. Eu fui descuidada. Ou talvez eu quisesse ser pega. Eu não sei. Eu odeio admitir isso. Mas tem um pedaço de mim que acha que eu queria que aquilo acabasse, de qualquer forma. Num dia comum, eu tava dando banho no Miguel e o celular ficou na sala. A Renata mandou uma mensagem meio ambígua. Nada explícito, mas suficiente. Quando eu saí do banho, o Eduardo tava com meu celular na mão. Ele não tava gritando. Ele não tava tremendo. Ele tava apenas quieto. E esse quieto dele era assustador. Eu lembro de sentir o chão sumir. Eu tentei pegar o celular e ele levantou a mão, só um pouco, e disse, não. Uma palavra. Fria. No lugar certo. Eu fiquei parada, com a toalha na mão, o cabelo pingando, e ele perguntou, o que é isso, Patrícia? E eu juro que minha primeira reação foi negar. Não uma negação consciente. Uma negação automática, desesperada. Não é nada. Ele me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto nele. Não era raiva explosiva. Era desilusão. Ele disse, eu sempre achei que algo ia acabar com a gente. Só não achei que seria você. E eu senti como se alguém tivesse me empurrado de um prédio. Eu comecei a falar tudo ao mesmo tempo. Tava ruim, eu tava sozinha, eu me senti... E ele interrompeu. Não faz isso. Eu parei. E ele disse, num tom baixo, quase cansado, não tenta me ensinar a entender. Só responde. Você me traiu? Eu engoli seco e falei, sim. Essa palavra saiu de mim como se fosse ferro quente. Ele ficou olhando pro nada por um segundo e eu vi, ali, o momento em que ele saiu do casamento. É muito estranho ver alguém desistir. Porque não é um movimento grande. Não é uma porta batendo. É só uma ausência que aparece. Ele colocou o celular na mesa. Foi até o quarto, pegou um travesseiro e foi pro sofá. Eu fui atrás dele, chorando, pedindo para conversar, pedindo para ele não fazer isso na frente das crianças. Ele disse, eu não vou gritar. Eu não vou fazer cena. Mas eu também não vou ficar. E esse não vou ficar foi como uma sentença. Nos dias seguintes, ele virou uma máquina. Advogado. Documentos. Conversa prática. Horários. Ele não queria discutir emoção. Ele não queria ouvir explicação. Ele não queria saber de porquê. Ele queria resolver. E eu, que sempre achei que o pior seria ele me odiar, descobri uma coisa horrível: o pior é ele parar de me considerar. Ele falava comigo como se eu fosse uma pessoa que ele precisava coordenar por causa das crianças. Só isso. Quando a Clara perguntava, por que vocês tão estranhos, ele dizia, a gente tá ajustando umas coisas. E eu, por covardia, deixava ele liderar. Porque eu não conseguia olhar para minha filha e dizer, a mamãe fez algo que destruiu a confiança do papai. O divórcio foi rápido. Prático. Quase clínico. E eu lembro do dia em que a gente assinou os papéis. A caneta na minha mão parecia pesada. Eu queria que ele olhasse para mim e dissesse alguma coisa, qualquer coisa, nem que fosse ruim. Mas ele só assinou. E acabou. O combinado ficou assim, as crianças ficariam com ele durante a semana, por causa da escola e porque a casa dele era a casa, original, perto de tudo, e comigo nos fins de semana alternados e alguns dias no meio. Eu aceitei porque eu não queria brigar por guarda como se fosse uma disputa. Eu queria mostrar que eu ainda era razoável. Eu nem sei o que eu queria. Talvez eu quisesse provar que eu não era uma vilã total. E a primeira semana sem as crianças foi um choque físico. Eu abri a porta do apartamento e não tinha mochila jogada. Não tinha desenho em cima da mesa.
Não tinha alguém pedindo lanche. Eu achei que eu ia sentir alívio. Porque, às vezes, antes do divórcio, eu fantasiava com um dia de silêncio. Mas eu descobri que silêncio, quando você não escolhe, é outra coisa. Eu comecei a tentar consertar minha vida. Fiz terapia. Tentei academia, sair com as amigas, me ocupar. Só que tudo parecia artificial. Porque, no fundo, eu tava esperando uma coisa, eu tava esperando que o Eduardo, em algum momento, sentisse falta. Que ele vacilasse. Que ele me desse uma brecha. E ele não deu. Ele reconstruiu a rotina como quem fecha uma ferida. E a família dele abraçou ele. A mãe dele, que sempre foi educada comigo, virou gelo. O pai dele, que sempre me chamou de minha filha, parou. E eu não posso culpá-los. Eu sei. Mas dói ser apagada tão rápido. Dói ver que você vira uma nota de rodapé. A Renata sumiu. E isso é uma parte que me envergonha ainda mais. Porque, no meu pior momento, eu me agarrei a alguém que parecia me entender. E quando a consequência apareceu, ela simplesmente evaporou. Eu mandei mensagem pedindo para ela não entrar em contato, pedindo para ela respeitar, pedindo para ela, eu nem sei. Ela respondeu com uma coisa curta. Desculpa. Eu não queria que chegasse nisso. E foi isso. Como se eu tivesse sido um acidente de percurso. Como se eu fosse uma história que ela ia contar pras amigas como, nossa, quase deu ruim. Eu me senti usada. E eu sei que eu não tenho muito direito de me sentir usada, porque eu também usei. Eu usei ela como fuga. Eu usei ela como anestesia. Mas o sentimento vem mesmo assim. E aí chegou o Natal. O primeiro Natal depois do divórcio. Eu comecei a pensar nisso semanas antes. Eu contei dias como se fosse uma prova. Na minha cabeça, era óbvio que os filhos iam revezar. Metade do dia comigo, metade com ele. Um almoço aqui, uma ceia lá. Aquela coisa padrão. Eu tentei planejar um Natal feliz. Comprei presentes com antecedência. Perguntei o que eles queriam comer. Fiz uma lista de coisas para fazer. Eu percebo agora o quanto isso parecia comigo, tentar controlar a felicidade por meio de logística. Eu falei com a Clara no telefone, num desses dias. Filha, você prefere passar a ceia comigo ou com o papai? E ela ficou em silêncio um pouquinho. E eu senti um frio na barriga. Ela disse, mãe. E eu já senti que vinha. Eu falei rápido, pode falar a verdade, tá? Sem medo. Ela respirou. A gente tava pensando, eu e o Miguel. E eu ouvi, ao fundo, o Miguel perguntando alguma coisa. Lá com o papai vai ter a vovó, o vovô, os primos. Ela falou num tom cuidadoso, como se estivesse carregando um copo cheio. Aqui vai ser só você. Eu engoli. Eu sei. Ela disse, mãe, a gente te ama. Mas lá parece, mais normal. Essa palavra me atravessou como faca. Normal. Como se eu fosse o lugar estranho. O lugar que lembra o que aconteceu. E eu não fiquei com raiva dela. Eu não consegui. Eu só senti uma coisa muito humilhante. Eu senti que, pela primeira vez, eu não era o lugar seguro. Eu falei, tentando segurar a voz, eu entendo. Ela disse rápido, não é porque a gente não quer você, tá? É só, eu não quero que fique triste, mas eu também não quero ficar tensa. Tensa. Uma criança de 12 anos falando tensa. Eu perguntei, você tá tensa comigo? E ela respondeu num sussurro que eu nunca vou esquecer. Eu fico com medo de você chorar. Eu fechei os olhos. Eu sou a mãe. Eu não devia ser a pessoa que uma criança teme por instabilidade emocional. Eu prometi que eu ia ficar bem. Eu falei, eu vou fazer um Natal gostoso pra mim também. A gente comemora outro dia, combinado? Ela ficou aliviada. Eu ouvi na voz dela. E isso me esmagou ainda mais. Porque significa que ela estava carregando o peso de escolher, e ela queria me poupar. A Clara sempre foi assim. Ela é sensível, observadora, madura cedo demais. E eu não sei se eu devo me orgulhar disso ou pedir desculpa por ter feito ela precisar ser assim. O Miguel, quando eu falei com ele, disse só, mãe, a gente vai te ver depois. E eu falei, vai. Ele disse, então tá. E ele foi brincar. E aí eu fiquei com aquele sentimento que só adulto tem, a criança segue e você fica afundando. Então chegamos aqui. Hoje. 24 de dezembro. Eu acordei e meu primeiro pensamento foi, eu não tenho ninguém para acordar. Eu levantei, fiz café, e fiquei olhando o relógio como se o tempo fosse inimigo. Eu recebi mensagens automáticas. Grupo da família, Feliz Natal. Grupo do trabalho, boas festas. Amiga distante, espero que você esteja bem. E eu respondi com emojis e frases prontas porque eu não quero ser a pessoa que estraga o clima.
Só que, por dentro, eu tô um buraco. O Eduardo não me mandou nada. E eu não esperava. Mas, mesmo assim, uma parte de mim doeu. Eu sei que isso é egoísta. Eu sei. Eu tentei ocupar o dia. Arrumei a casa, mesmo sem necessidade. Organizei armário. Passei pano. Como se eu pudesse limpar a culpa com produto multiuso. Eu me peguei indo até o espelho várias vezes. Não para me arrumar. Para me checar. Como se eu tivesse medo de desaparecer de verdade. À tarde, eu fui ao mercado comprar uma coisa que eu nem precisava, só para ver gente. Para ouvir vozes. Para sentir que o mundo não tinha acabado. No mercado, tinha casal discutindo por causa de uva passa. Tinha criança correndo com sacola. Tinha senhora reclamando de fila. E eu senti inveja. Inveja de problemas pequenos. Inveja de normalidade. Eu voltei para casa com uma sacola e um peso no peito. Eu pensei em ligar para minha mãe, mas minha mãe tá na casa da minha irmã e eu não quis ouvir aquele tom de pena. Ou pior, aquele tom de julgamento disfarçado de preocupação. Minha mãe sabe o que aconteceu. Não em detalhes, mas sabe. E ela me ama, eu sei. Mas ela é do tipo que acha que amor é te falar a verdade. E eu não aguento mais verdade hoje. Eu sentei no sofá e fiquei olhando para a árvore pequena. Eu pensei nos últimos natais. Eu lembro do Miguel com 5 anos, abrindo o presente e gritando, obrigado, mamãe. Da Clara me ajudando a embrulhar coisas, toda séria, como se fosse uma missão. Do Eduardo me abraçando por trás enquanto eu mexia o arroz. E eu fiquei tentando entender em que momento a gente perdeu aquilo. E aí vem a parte que eu não sei se eu posso dizer sem parecer monstruosa, uma parte de mim sente raiva do Eduardo. Eu sinto raiva porque ele foi embora sem olhar para trás. Porque ele transformou o divórcio em procedimento. Porque ele ganhou a simpatia do mundo e eu virei a mulher que traiu. Porque eu tô pagando um preço que parece infinito. E aí, imediatamente, vem a culpa por sentir raiva. Porque como eu ouso sentir raiva se eu fui quem traiu? É isso que tá me deixando louca, eu estou vivendo em um loop. Culpa. Auto-ódio. Tentativa de entender. Vergonha por tentar entender. Eu não tô tentando dizer que o que eu fiz foi por causa dele. Não foi. A escolha foi minha. Mas eu também não consigo aceitar essa narrativa simples de ela traiu porque é ruim. Eu não me reconheço nessa caricatura. Eu fui uma boa esposa por muito tempo. Fui uma boa mãe. Fui a pessoa que segurou a casa. E aí eu fui fraca. Eu fui covarde. Eu fui egoísta. E eu estraguei. Eu fico pensando na frase dele. Eu sempre achei que algo ia acabar com a gente. Só não achei que seria você. Eu já repeti essa frase na cabeça tantas vezes que parece que ela tá escrita na parede. Porque eu também achava isso. Eu achava que o perigo era externo. Um problema financeiro. Uma doença. Uma perda. Um acidente. Eu não achava que o perigo era eu. E talvez seja isso que mais dói, eu perdi a confiança em mim. Porque, se eu fui capaz de fazer isso, eu sou capaz do que mais? Eu olho pra mim e não sei se eu posso confiar. E aí eu chego no ponto dos meus filhos. Porque, no fim, não é o Eduardo que me dói mais hoje. São eles. Não porque eles escolheram o pai. Eu entendo a escolha. Eles escolheram estabilidade. Eles escolheram casa cheia. Eles escolheram o que parece normal. E eu, em algum nível, fico aliviada que eles tenham isso. Mas dói perceber que eu virei o lugar que eles visitam. O lugar que eles incluem por obrigação e cuidado. O lugar que eles medem as palavras para não me machucar. E isso é uma inversão horrível. Teve um momento, algumas semanas atrás, em que o Miguel veio passar um fim de semana comigo e ele derrubou o suco no tapete. Antes, na nossa vida antiga, isso seria só bagunça. Eu ia limpar e pronto. Mas agora, ele ficou paralisado. Ele olhou para mim com olhos enormes e falou: "Você tá brava?" E eu disse: "Não, amor, tá tudo bem." E ele não acreditou de primeira. Ele ficou me observando como se eu fosse um animal imprevisível. E eu percebi que, para ele, eu virei instabilidade. Eu fui pro banheiro e chorei escondido. Eu tô cansada de chorar escondido. Eu queria voltar no tempo e sacudir a Patrícia daquela noite na garagem. Eu queria gritar com ela: "Você tá prestes a trocar um vazio por um abismo." Mas eu não posso. Eu só posso conviver com a consequência. E essa consequência hoje tem cara de sala vazia. Eu fiz um prato pra mim, comi em pé, porque sentar na mesa parecia pesado demais. Eu abri o celular e vi fotos que o Eduardo postou. Sim, ele postou. Foto das crianças com os avós. Todo mundo sorrindo. A legenda neutra: Feliz Natal.
Eu fiquei olhando a foto como se fosse uma prova de que eu fui substituível. E aí eu me odiei por pensar isso, porque meus filhos não são objeto. Mas, às vezes, o cérebro faz isso, ele transforma amor em posse quando o medo entra. Eu não comentei nada. Eu não mandei mensagem. Eu fechei. E agora eu tô aqui. Escrevendo. Tentando entender se existe um caminho de volta. E quando eu digo caminho de volta, eu não tô falando do Eduardo. Eu não acho que ele volta. Eu acho que ele não quer. E eu respeito isso, mesmo doendo. Eu tô falando de voltar pra um lugar dentro de mim em que eu não seja só culpa. Porque, do jeito que tá, eu sinto que eu virei a pior coisa que eu fiz. Eu queria saber como vocês lidariam com isso. Como se reconstrói a confiança dos filhos quando você foi a pessoa que quebrou o chão? Como você vira lugar seguro de novo quando você perdeu esse direito? Eu tô fazendo terapia. Eu tô tentando. Eu converso com a Clara com cuidado. Eu brinco com o Miguel. Eu não falo mal do pai deles. Eu não coloco peso neles. Mas eu sinto que existe uma parede invisível. E essa parede é feita de duas coisas, a memória do que aconteceu e a percepção de que, comigo, as coisas podem desmoronar. Eu também tenho medo de que a família do Eduardo alimente isso. Não explicitamente. Mas aquele clima. Aquele olhar. Eu não quero que meus filhos cresçam me vendo como a errada, sem nuance. Mas eu também sei que nuance é luxo quando se trata de traição. Traição é uma palavra que não aceita detalhes. Eu lembro de um dia em que a Clara perguntou, direto, com aquela maturidade que corta: "Você ainda ama o papai?" E eu fiquei sem ar. Porque a resposta honesta é confusa. Eu amo quem ele foi na minha vida. Eu amo o pai que ele é. Eu amo a história. Mas eu também tenho raiva. Eu também tenho dor. Eu também tenho vergonha. Eu respondi, eu me importo com ele. Ele é seu pai. Ela me olhou e disse, mas você fez uma coisa que machucou ele. Sim. E foi como se ela estivesse me dando uma sentença moral. Criança enxerga moral com clareza que adulto perdeu. E eu não posso discutir. Eu só posso aceitar. A pior parte é que ninguém me gritou. Ninguém me humilhou. Ninguém me xingou. Eu não fui exposta em rede social. Não teve barraco. Eu só fiquei sozinha. E isso foi pior. Porque, quando tem barraco, você pode se agarrar na injustiça. Você pode dizer, olha como ele foi cruel. Mas quando não tem, você não tem onde colocar a dor. Você só tem você. Eu tô tentando ser honesta, eu não sinto que eu mereço perdão fácil. Eu não sinto. Mas eu também tenho medo de que eu fique presa nisso pra sempre. Eu tenho medo de que, daqui a 5 anos, eu ainda seja a mãe complicada. A mãe que a gente ama, mas... Eu tenho medo de que a Clara, quando for adulta, pense em mim como uma lição. Não faça como minha mãe. E talvez ela deva. Talvez eu seja isso mesmo. Só que eu queria ser mais do que um aviso. Eu queria ser uma presença. Hoje, o Eduardo vai colocar o Miguel no colo, vai tirar foto, vai rir de alguma piada boba. Ele vai ser normal. E eu vou ser o apartamento com árvore pequena. Eu fico lembrando do que eu pensei no altar, agora eu tô protegida. E eu penso, que ironia. Porque eu mesma fui a tempestade. Eu não sei se alguém vai ler isso e me odiar. Eu entendo se odiar. Mas se alguém já passou por algo parecido, não exatamente traição, mas qualquer coisa que faça você perder o lugar de segurança na própria família, como vocês lidaram? Vocês conseguem recuperar? Ou vocês só aprendem a viver com essa cicatriz e pronto? Porque hoje eu sinto uma coisa que eu não sei explicar direito, eu não perdi meus filhos. Eu perdi o direito de ser o lugar seguro deles. E isso não é algo que o tempo promete consertar. O tempo passa. A culpa muda de forma. A vida segue. Mas o lugar seguro, esse, eu não sei se volta. E talvez seja esse o meu castigo real. Não o Eduardo indo embora, nem a Renata sumindo, ou a família me olhando diferente. Mas o fato de eu ter que aceitar que, por um momento de fraqueza, eu mudei a forma como meus filhos me enxergam. E eu tô aqui, no meu primeiro Natal sozinha, tentando entender como se vive depois disso. Sem redenção fácil. Sem final bonito. Só com a consequência de tudo mesmo. Comentários sobre o relato. Achei engraçado como a OP conseguiu transformar até o reconhecimento da sua traição numa espécie de monólogo sobre o quanto ela está sofrendo, não é mesmo? Ela até admite a sua culpa e enxerga muito bem aonde ela errou com cada um deles, mas ao mesmo tempo ela passa o texto inteiro chocada com o fato de a consequência não ter vindo em forma de grito, escândalo ou uma redenção dramática, e sim em algo bem simples, com as pessoas se afastando porque não confiam mais nela.
E ela ainda fala muito sobre se sentir invisível, não vista, não validada, mas, na hora de fazer uma escolha crucial, ela enxergou só a própria carência e tratou marido e filhos quase como figurantes da sua crise existencial. No fim, ela parece menos alguém arrependida pelo mal que causou e mais alguém surpresa porque a vida não entregou um arco de perdão pronto depois do erro. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.